dia, boa tarde. Hoje em dia, né? Você pode acompanhar depois pelo canal da Canção Nova no YouTube o nosso programa. Então, ele não se limita, né, ao momento que está acontecendo ao vivo. Quero saudar você que nos acompanha pela TV Canção Nova, todo o Brasil, além Brasil, graças a Deus, milhares de pessoas conosco, vivendo, não é, esse programa, vivendo a programação da TV Canção Nova. E olha, eu confesso que eu estava com saudade, vou ser honesto, de fazer o programa ao vivo. Meu padre ficou um tempo fora, um tempo de estudos que eu preciso ficar fora. E por algumas semanas aí, você que acompanha o Pra Ser Feliz percebeu que os programas estavam sendo gravados, mas graças a Deus hoje estamos ao vivo. E estamos ao vivo de um lugar muito especial, gente. Estamos ao vivo direto de Brasília, a capital do nosso país, não é? Um povo maravilhoso, me encantando aqui com o carinho desse povo, com a fé do povo brasiliense. Então eu estou muito feliz de estar aqui em Brasília. Quero acolher os filhos e as filhas que estão aqui. Uma boa noite a vocês. Mostra para quem está em casa, os nossos cinegrafistas. Olha, todo mundo com o cabelo bonito. Essas mulheres impecáveis aqui, né? Os rapazes também. Os rapazes mais ou menos, mas estão tentando, né? Muito bem-vindo, viu? Que alegria receber você aqui. Estou muito feliz de ter a sua presença, de poder contar com a sua presença aqui, fazendo acontecer o nosso programa. E quero dizer para você que está em casa, para você que vai acompanhar depois o nosso programa, que o tema de hoje é Deus é quem tem a última palavra. Essa citação, eu não vou ler essa citação, mas eu já adianto. Provérbios 16, capítulo 1. Vou ler outra, mas eu só quero introduzir. O homem, o ser humano, faz planos, né? Mas a última palavra pertence a Deus. Guarda isso no coração. O ser humano faz planos, mas a última palavra pertence a Deus. Quero acolher com carinho a minha equipe aqui, os nossos músicos. Adair Soares, acertei? Muito bom, bem-vindo. E o nosso irmão Watson. Quando ele falou o nome dele, eu fiquei repetindo. Watson. Fico com medo de esquecer, né? Watson e Aldair, muito bem-vindos. Watson, isso que eu falei, gente. Watson Silva. Watson, até bonito assim. Que bom, muito bem-vindos. Amém. Vocês já cantam aqui na Canção Nova, né, de Brasília. Sim, você é membro da Canção Nova, filho? Membro da Canção Nova, segundo graças elo. a Deus, segundo elo. Ai, que bênção. Com muita alegria. E o Watson, músico católico, apostólico romano, missionário, que sempre nos ajuda aqui na missão. Ele estava aqui com a gente, estava aqui com a gente no domingo tocando. Ele até falou, o Adair falou, você lembra dele? Eu falei, essa careca é inconfundível. Brincadeira, mas é isso. E é uma alegria receber o senhor aqui, padre. Obrigado, filho. Obrigado, eu vejo vocês cantando, tocando aqui nas missas da Canção Nova. É uma alegria para nós contar, né, com tanta gente. Porque, gente, uma coisa que eu fui entendendo desde quando eu me tornei padre, né? Ninguém é bom sozinho, o padre Jonas nos ensina. E um padre sozinho não faz nada, né? Na paróquia. Ele precisa de gente para ler, ele precisa de gente para dar catequese, ele precisa de gente para, às vezes, ajudar ali na reforma, né? Uns se identificam com uma coisa, outros se identificam com outros, mas a gente é uma família, a gente é igreja. Isso que nos faz, né, de fato, ter esse colorido todo especial. Quero começar também aqui, vou fazer já uso da palavra para refletir sobre o texto bíblico de hoje, mas eu quero também agradecer com muito carinho ao Colégio Salesiano, a Escola Salesiana aqui de Brasília, os irmãos do Colégio Salesiano que nos cederam aqui esse auditório nessa terça. Quero agradecer também os irmãos da Canção Nova aqui de Brasília, que lutaram muito para esse programa acontecer, trabalhando muito. E também quero agradecer o Neto Lima, o pessoal da loja M Zanirato, né, que cedeu também para nós o figurino para esse programa. M Zanirato, noivos e black tie, uma coisa assim. Muito obrigado, Deus os abençoe muito. Vamos lá então, quem está com a palavra de Deus, você vai abrir agora em Romanos, capítulo 5, versículo do 3 ao 5. Gente, eu gosto demais da carta aos Romanos, sou sincero em falar, mas em especial eu gosto dessa passagem, porque essa passagem, ela engloba realidades que a gente precisa aprender a viver todos os dias. Veja bem, vou começar lendo. E não somente isso, mas também, eu estou com uma outra tradução, talvez você esteja com a tradução da CNBB ou com a tradução da Ave Maria. E não somente isso, mas nós também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Veja bem, vamos ver os degraus que a gente precisa subir. Em primeiro lugar, a tribulação produz paciência. Eu estou vendo que aqui é todo mundo paciente. Olha para quem está do seu lado, olha que cara de paciente que essa pessoa tem, né? É uma paciência, né? Todo mundo no trânsito. E olha, eu costumo dizer assim, que quando você pergunta se alguém é paciente, você tem que, se você se pergunta, eu sou alguém paciente? Você não tem que olhar agora que você está aqui, tranquilo, né? Ou lá assistindo o jogo do seu time, né? Seu time ganhou. Quando me perguntaram, você é uma pessoa paciente? Eu morava em São Paulo, né?
Eu disse para mim mesmo, eu sou. Daí a pessoa que estava me perguntando falou, padre, pensa num momento difícil da sua vida. Aí eu pensei, eu numa sexta-noite com chuva, na marginal do Tietê, em São Paulo, dirigindo, aquele rio maravilhoso, com cheiro agradável, e de repente eu dei uma desviadinha, e um motoqueiro muito educado, eu fui um pouquinho para cima dele, chutou o meu retrovisor e falou, Deus abençoe a sua mãe. Eu digo amém, eu disse amém, e aí eu fiquei pensando, naquele momento eu fui paciente, porque paciência quando está tudo bem, gente, até, né, uma árvore, a paciência é para os momentos difíceis. Então vejamos a lógica. As tribulações, versículo 3 novamente, nos gloriamos nas tribulações, ou seja, damos glória na tribulação, agradecemos a Deus em meio aos sofrimentos, tá? Porque a tribulação produz a paciência, ou seja, o problema que você está enfrentando, a dificuldade, a luta que você enfrenta, interna, né? Às vezes a luta é psíquica, é interna, é um vício que você não consegue vencer, é a ansiedade da sua mente que não para, é a depressão, é uma diferença que você não consegue reconciliar no trato com a sua esposa, é algo dentro de você mesmo que você não aceita, que é difícil para você. Tribulação, ela produz a paciência. A paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não decepciona, olha só. Porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu gosto demais dessa passagem. Porque veja bem, quando a gente fala, filho, filha, que Deus tem a última palavra, isso não significa que Deus vai dar uma palavra que vai resolver todos os nossos problemas na hora que a gente quer. Isso significa o quê? Que Deus é soberano, Ele continua no trono, né? Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico médico, por exemplo, que não tem como superar uma doença, mas no final Deus reverte. Eu já vi isso acontecer na minha família, por exemplo. Minha irmã com diagnósticos quando ela era criança de câncer e tantos diagnósticos, mas Deus que tem a última palavra. Não é, com todo respeito, óbvio, à medicina e os médicos que fazem um trabalho lindo, são instrumentos de Deus também, mas quando Deus quer mudar um jogo, Ele muda. Mas a palavra está dizendo, olha, a tribulação, você em casa nos acompanhando, não sei se eu estou aqui com o Renê ou lá com o Gustavo, Gustavo, né? Então você que está em casa também é você mesmo, está aí assistindo, cansado, talvez você enfrentando uma tribulação. Olha, eu respeito você, respeito a sua dor, respeito o seu sofrimento, não estou aqui para julgar você, mas veja bem, a tribulação, ela é fecunda, o problema, quando ele gera paciência. E eu digo para você, muitas pessoas não subiram de nível na vida, nível espiritual e nível de progresso, porque ainda não cresceram na paciência. Deus não vai fazer você crescer de nível enquanto você não crescer na paciência. Por quê? Porque Deus quer que você vá assumindo. Santo Tomás de Aquino falava disso com maestria na segunda parte da Suma Teológica. Se tornar cristão é ir assumindo o caráter de Jesus, o caráter de Deus, né? O jeito de ser, o jeito de pensar, o jeito de reagir, o jeito de agir, as características de Deus. Então isso é cristianismo. É você deixar de ser um pouco você e começar a ser mais igual a Ele, mais igual a Cristo, né? Então, uma das principais características de Deus é a paciência. Deus é paciente. Se você olhar para a sua história, você vai ver que muitas vezes Deus foi paciente com você. Muitas vezes, comigo e com você. Estou mentindo, gente? Eu vejo a gente quando, quem é casado pode dizer, né, do seu casamento, mas o padre novo, né? Quantos erros que a gente faz, mas não é nem por mal, é porque você não sabe. Às vezes você acha que tem que ser de um jeito, tem que ser do outro, né? Eu vou ser sincero, antes de eu ser ordenado padre, eu tinha pavor, mas pavor, pensa no medo. Todo mundo tem uns medos besta, então não me julga, tá? Tinha pavor de ser chamado para ir em velório, sabe? Porque o que eu achava? Não, eu tenho que ir lá no velório, a mãe está lá, o filho está morto, ela quer que eu fale por que ele morreu, né? Aquela coisa de gente jovem, né? Eu fui ordenado novo. Com o tempo eu fui entendendo que eu não tinha que dar a resposta. Eu tinha que estar lá, dar um abraço nela e uma bênção. É isso. Precisava ser a presença de Cristo para ela. Não precisava responder todas as perguntas de uma mãe que perdeu o seu filho, né? Então eu fui amadurecendo. Deus teve paciência com o padre Adriano Zandoná, que tinha medo de velório, que tinha medo de certas coisas, que dizia, eu não vou em tal lugar, né? Primeiro ano de padre, o que eu mais fiz foi ir em UTI e em velório. Eu morava em São Paulo, perto de um hospital do câncer, lá, o grande, o C. Camargo, né? E foi maravilhoso. Então, Deus tem paciência com o nosso progresso. E as pessoas também têm paciência conosco. Não aqui nesse auditório, claro, mas em outras cidades que eu fui por aí, muitos casamentos já teriam acabado se a esposa não tivesse tido paciência com o marido. Rapaz, e vice-versa, tá? A esposa não começa a rir, não. Não começa a achar, é mesmo, fala, nós somos o máximo dos dois lados, né? Quanta paciência que você tem que ter com o seu marido, né?
Então a paciência é uma das principais características de Deus, faz parte do caráter. Você começa a conviver com uma pessoa, presta atenção, você começa a perceber os aspectos da sua personalidade. Algumas pessoas são mais externas, extrovertidas, outras mais introvertidas, mas você vai conhecendo uma pessoa não nas ações, mas nas reações, né? A ação é programada, a reação revela o que a pessoa traz dentro de si. Talvez a falta de paciência, talvez a imaturidade, o ego, etc. Então Deus está dizendo, a provação vai produzir paciência, ela precisa produzir paciência, ela precisa gerar em você esse caráter de Deus, sabe? E não é fácil esperar. Gente, mas quando você olha, não tem nenhuma promessa bíblica que aconteceu instantaneamente. Moisés recebeu uma promessa e demorou décadas para ele libertar o povo. Davi recebeu a promessa que ele seria Deus de Israel, rei de Israel, desculpa, e demorou também alguns anos, bons anos para ele se tornar isso, né? Então, quando a gente está passando pela provação, a nossa tendência é desanimar. A nossa tendência é desanimar quando o que a gente espera não acontece. É ou não é verdade? E aí vem o tentador, né? Com aquelas conversinhas. Ah, não, você está esperando em Deus, seu marido não vai mudar. Essa realidade que você tanto espera pode não acontecer. Mas esse momento é a hora de olhar para Deus e reproduzir o caráter dele. Você sabe que tem problemas que somos nós que criamos. Sim ou não? Todo mundo tem um dom de criar problema para si mesmo, né? Já viu aquela música? Eu não preciso de ninguém para fazer comigo. Mas veja bem, existem problemas que não são você que criou. Não foram, melhor dizendo, não foram criados por você. São problemas que acontecem, são outras pessoas, são outras realidades que de alguma forma é um patrão, uma pessoa que trabalha com você, é uma pessoa que não te respeita, sabe? E muitas vezes Deus permite que certas tribulações aconteçam para dilatar o nosso coração na paciência e na esperança. Você sabe, eu gosto dessa palavra dilatar, né? Você já teve a sua pupila dilatada quando você foi fazer um exame? Ela vai aumentando, né? E outras realidades. E São Paulo usa essa palavra, né? Dilatar, né? O que é dilatar? É arranjar mais espaço no coração da gente. O seu coração precisa ter mais espaço para paciência. Porque olha, tem muita gente que reza muito, e eu admiro, mas sai da oração e já briga com 5, né? Grande fruto da sua oração. Talvez em vez de rezar 8 terços, você devia rezar 1 e ser mais paciente. Como São Francisco de Sales, que era um santo extremamente colérico, né? Muitos de vocês já ouviram, obviamente, a história dele. No final da vida dele, viram que a escrivaninha dele tinha quase uns 10 centímetros de furado, daquela madeira de lei mesmo. Porque quando ele estava bravo, ele era explosivo. Vinha lá um padre e falava uma coisa para ele, era bispo, né? Lidar com um padre não é fácil, conheça a minha raça, né? Então, ele disse que ele queria matar o padre, ele lá embaixo assim, arranhava a madeira e falava: ai filho, que Deus te abençoe. Deus sabia no coração dele. Quando ele morreu, viram debaixo da mesa dele, quando estava arranhado, porque ele falou: eu não vou descarregar minha raiva no outro, eu vou submeter o meu temperamento ao Espírito Santo, eu vou obedecer Jesus. Porque veja bem, as nossas emoções, quais são as clássicas emoções humanas que Santo Tomás dizia e a psicologia moderna também conceitua? A alegria, o medo, né? A percepção de certas coisas que geram o estranhamento, a alegria e tantas outras emoções. As emoções humanas, elas não querem se submeter às características de Deus. Elas não querem se submeter ao caráter de Deus, ao jeito de Deus agir. Mas Deus nos chama não a uma paciência humana, mas é uma paciência que vem dele, no nível dele. Porque o que é humano? Você recebeu um tapa, você dá outro, né? Ação, reação. Mas Deus está dizendo: não, o seu nível de paciência é divino. Te bateu numa face e você oferece a outra, sabe? E não é oferecer: bate de novo, que gostoso. Não, você está sofrendo. Mas quando você cresce na paciência, Deus abre portas que não seriam abertas na sua vida de outra forma. Ele abre portas que não seriam abertas. E veja bem, no momento de espera, filho, filha, a nossa tendência, presta atenção nisso que o padre vai falar, a nossa tendência é acreditar que Deus não nos ama. O padre Rufus, aquele grande exorcista, dizia que o diabo está sempre trabalhando para convencer você que Deus não te ama, que Ele não se importa com você, que o que você está fazendo não está sendo visto por Ele. Também, quando a gente está no momento de sofrimento, a gente tende a achar que a vontade de Deus é algo ruim. O inimigo está sempre soprando no teu ouvido: a vontade de Deus é algo ruim para você.
Ai, Padre, o que Deus ensina, o que a Bíblia ensina a respeito da administração do dinheiro, a respeito da vida afetiva, familiar, sexual, é muito pesado. Não, o diabo, ele trabalha para te convencer que a vontade de Deus é uma coisa ruim. Mas na espera, é tempo de você esperar fazendo o que Deus faz e internalizando a vontade dele para você. Assumindo qual é a vontade de Deus para mim. A vontade de Deus para você está impressa nos compromissos que você fez. A vontade de Deus para mim é que eu seja um bom padre. Para você, que você seja um bom esposo, uma boa esposa. Mas dentro dessa vontade de Deus, que é a minha vocação geral, eu tenho um chamado específico: reproduzir as feições de Jesus. Eu gosto tanto dessa palavra, né? Feições. Você já viu antigamente, né? Lá no sul, no Paraná, o pessoal falava assim, minha nona, o pessoal falava, né? Ah, mas tem a feição do pai, né? Cuspido escarrado, já ouviu essa expressão? Eu vim descobrir há pouco tempo que não é nem esse o ditado, né? O ditado é esculpido em Carrara, né? Onde tinha aquele mármore que fazia as expressões mais perfeitas lá na Itália. E eu falei a minha vida inteira esse ditado errado, e alguns aqui também, já estou vendo, né? Mas enfim, né? Você tem as feições de Jesus quando você se torna mais paciente, e aí você tem esperança, e aí você tem experiência, como a palavra diz. E quem tem experiência foi aprovado por Deus e vai ser aprovado para os outros. Quando você quer um conselho sobre casamento, sobre qualquer coisa, você procura alguém que não sabe, que não tem experiência? Não. Você procura alguém experimentado, que sofreu, que adquiriu a paciência, que adquiriu esperança e que adquiriu esse amor de Deus que não decepciona. E essa paciência não é só no sentido teológico do termo. Eu espero em Deus. Mas a paciência também tem que ser com o outro. Lembra o que Santa Teresinha do Menino Jesus falou? Tem tanta gente que odeia essa frase porque é difícil de viver, né? Santa Teresinha, com o jeitinho dela, dizia que não existe maior amor do que suportar com doçura as imperfeições das pessoas. Poética essa frase, né? Mas vai viver, né? Seu marido, você fala dele chegar cedo, ele chega atrasado. Ele erra a mira lá no banheiro, faz aquela bagunça, né? Você está vendo o defeito da pessoa. Não é que você vai ser conivente para que ela continue errando. Mas grito resolve, gente. Se grito resolvesse, porco não morria, né? Já percebeu? Não é verdade. Grito não resolve. Então é paciência. Eu vou continuar amando esse esposo, esse filho, essa filha. Sabe? Eu vou continuar dando o meu melhor por essa pessoa. Eu vou continuar acreditando nessa pessoa, no que Deus tem para essa pessoa. Eu vou continuar amando, mesmo quando é difícil. Porque veja bem, quando é fácil, gente, quando você gosta, pode ter outros nomes, mas a gente não pode chamar isso de amor. O amor começa quando dói, né? Porque aí você está dando de você, como Jesus. Ele amou a gente na cruz, como? Chupando um sorvete? Não, morrendo, né? Então é isso. Enfim, um pouquinho da nossa reflexão, segundo bloco. Você que está em casa, estou aqui com o Renê. Você que está em casa, as redes sociais vão estar aparecendo aí na sua tela, se já não estão. O padre vai responder suas mensagens ao vivo. Você manda, estou aqui com o celular. E também os irmãos aqui em Brasília, na capital do Brasil, vão fazer perguntas para nós também. É isso, rapidinho estamos de volta. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito. Cante isso, você aqui, você em casa. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito. Eu clamo, eu clamo, eu clamo meu milagre, eu clamo meu milagre, eu clamo, eu clamo, eu clamo, eu clamo meu milagre, eu clamo meu milagre, eu creio, canta, eu creio, eu creio, eu creio no milagre, eu creio no milagre, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio
milagre, eu creio no milagre. Que bênção, que bom começar a voltar esse bloco dizendo que a gente, proclamando a nossa fé, né? Nós lemos ainda há pouco. Você que chegou agora pela TV Canção Nova, a passagem de hoje, filha, que o padre leu, é Romanos 3, do 3 ao 5. E a palavra concluía, claro, o padre refletiu sobre a paciência, sobre várias realidades, mas a conclusão da palavra dizia que a esperança em Deus não decepciona, tá? Você que está cansado de esperar, você em casa, talvez você em depressão, você com esses pensamentos, talvez até contra a sua própria vida, pensamentos suicidas, ideações suicidas, talvez você não vê solução para a sua vida, mas filha, acredita, Deus continua sendo Deus, tá? Tem jeito para você, tem jeito para a sua família. Acredita, coloca Deus no centro. Essa tempestade vai passar em nome de Cristo Jesus. Não desanima, não deixa a peteca cair, tá? Deus é mais forte que o que você está passando. Para de olhar para os problemas e olha para Deus. Combinado? Vamos lá então. Gente, segundo bloco, eu começo sempre o segundo bloco falando dos nossos produtos de evangelização. Quero apresentar para vocês, não sei se os meninos conseguem pegar, se quiserem eu seguro também aqui os livros, vocês me digam. Os nossos livros de hoje. Quem aqui conhece o Padre Jonas Habib? Levanta a mão. O santo homem de Deus, fundador da Canção Nova. Eu sou suspeito, né, de falar que eu sou da Canção Nova. Mas um homem de Deus, gente, um homem muito especial. E esse livro aqui, você que está em casa, você tem ouvido pela programação da TV Canção Nova, chamado O Padre, que é a biografia do Monsenhor Jonas Habib. Nós lançamos no Osana Brasil, dezembro do ano passado. Hiper indico para você. Também o livro Maranatá, Vem Senhor Jesus, do Monsenhor Jonas também. E aqui o meu livro, A Cura da Alma Feminina. Eu tive a graça de escrever 9 livros, esse aqui é um dos 9. Como nós pregamos a conferência para as mulheres aqui domingo, a mulherada está reinando aqui em Brasília, então a produção trouxe esse livro, A Cura da Alma Feminina. Veja bem, loja.cançãonova.com, você pede o livro, você adquire, também nas melhores livrarias do Brasil. Aqui em Brasília tem livraria, certo? Tem livraria da Canção Nova? Quem aqui já foi na livraria da Canção Nova? Levanta a mão. Coisa boa. Tem sempre lançamentos especiais para você lá. Também eu quero aproveitar e muitas pessoas já sabem que nós já colocamos aí nas redes sociais. Quero aproveitar para dizer que o pessoal de Brasília, né, essa capital foi a cidade escolhida para sediar o próximo Desperta Brasil, né, que vai ser no ano que vem, aqui, com a graça de Deus. Hoje eu já fui conhecer o estádio lindo do Mané Garrincha. Está aqui o Thiago, que me acolheu lá com muito carinho. Está com a filha, como é o nome dela? Laís. 8 anos, Laís. Deus abençoe, linda. Ele falou mesmo que ia vir com a filha e veio, ó, que legal. Me acolheu ele, o outro Thiago, tem vários Thiagos lá no Mané Garrincha, né? Nos acolheram com muito carinho lá. Obrigado, viu, filho? Deus abençoe toda a equipe do Mané Garrincha. Conheci também lá o nosso diretor. Claro, a gente pretende, né, fazer no Mané Garrincha, a gente não fechou ainda, mas nos acolheram tão bem, a gente está caminhando para isso. Quem viu o Desperta Brasil ano passado no Morumbi, viu que evento fantástico, gente. Olha, 12 horas de evangelização. Eu confesso que eu estava levando o Santíssimo no Rosário, de manhã, né? O Frei estava rezando, eu e o Frei começamos rezando, depois eu levei o Santíssimo, o ostensório era meio pesado, aí sobrou para o maior, né? O ostensório pesado. E eu vendo, gente, aquela multidão de braços erguidos e Jesus no centro, assim, rodando, aqueles jovens. Nossa, eu me emocionei. Claro que eu me emocionei também que eu vi um símbolo do time lá, né? Que é fantástico aquele time. Tá? Mexeu comigo, né? Aí eu dei uma bênção naquele símbolo, cara. Eu preciso abençoar de novo, na verdade, né? Do time lá, mas enfim. Voltando ao assunto, então vai ser muito legal aqui em Brasília. Então, Brasília é sede enfim, facilita para quem está no norte, nordeste, né? Muitas regiões. Então, ano que vem já vai criando a expectativa. A gente não divulgou a data ainda, mas depois a gente vai divulgando. Eu e o Frei estamos aí organizando, tem uma equipe maravilhosa com a gente também. Então vamos lá. Eu quero já conversar com quem está aqui com a gente pelas redes sociais. A Lidiane Cardoso, lá do interior de São Paulo, eu não sei se o nome da cidade está aqui, não está, mas ela está dizendo: Padre, hoje é meu aniversário. Deus abençoe você, Lidiane. A Lidiane já foi na Canção Nova, lembrei, tem um filho especial e ela cuida com tanto carinho, ela e o esposo, né? O meu abraço aqui, a minha bênção para você que cuida de alguém com uma necessidade especial, né? Com graus de autismo ou outras realidades. A gente sabe que quanto amor envolvido, né, gente? É lindo demais. Parabéns, Lidiane, parabéns pelo seu aniversário. Também quero abraçar a Maristela pedindo oração. Gente, não posso deixar de falar, né? Rezar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Ainda hoje um padre lá do Rio Grande do Sul, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, ligou, falou
comigo através de outra pessoa, né? Pedindo ajuda. A Canção Nova está ajudando a iniciativa da CNBB, né? Tá o Pix aí nas minhas redes sociais para você ajudar também. Tragédia horrível lá no Rio Grande do Sul, né? A Maristela, que pelo jeito é de lá do Rio Grande do Sul, pedindo oração por eles. Também o Luther, lá de Minas Gerais, Luther Max. Ele e a Janaína, sua esposa, acompanhando. Deus abençoe. Também a sogra acompanhando. Está querendo agradar a sogra, né, Luther? Tá esperto você. Isso mesmo. Vira e mexe no evento, o rapaz vem e fala: padre, eu trouxe a minha esposa e a minha sogra. Abençoa a minha sogra, padre. Fala, a sogra está aí do lado? Ah, mas essa aí tem cara de sogra boa, né? É uma mãe, não é? Ah, eu sabia. Eu não posso me contar piada de sogra. Eu contei uma boa esses dias atrás, mas uma sogra me pegou na saída da missa. Falou: padre, não fala isso. Eu falei: desculpa, escapou. Vamos lá. Então eu quero começar com a primeira pergunta. Essa querida que eu já conheço, que é a mãe da Jaqueline e mãe da nossa irmã que cantou ontem. Me lembra o nome da sua irmã? A Michele Abrantes, que tem uma voz linda, cantou aqui animando. Um abraço, Michele. Não sei se ela está aqui, né? Está aqui do meu lado. Deus abençoe. Eu falei, não é que eu falei, eu sei que ela está aqui. Vocês que não ouviram direito. Brincadeira. Vamos lá então, querida, fica à vontade para perguntar o que está no seu coração diante daquilo que a gente está refletindo. Boa noite, padre. Deus abençoe. Boa noite. Padre, como é ter fé se nós não conseguimos enxergar o que Deus prometeu para nós, a realização do que Ele prometeu para nós? Obrigado pela pergunta. Essa pergunta está no coração de muita gente, com certeza. Aqui em casa, né, gente? E você sabe que o bom de ser padre, o bonito de ser padre, bonito não quer dizer que é fácil, né? É que a gente lida com muitas alegrias e com muitas frustrações também das pessoas, né? Porque é muito difícil quando você espera uma coisa, sabe? E aquilo não acontece, você não vê, né, aquilo acontecendo. Você sabe que eu aprendi muito nesse tempo como padre a respeitar muito o sofrimento das pessoas, né? Porque quem sabe é quem está vivendo, né? Quando você acompanha uma pessoa com câncer, por exemplo, é ela que está vivendo. Ou uma pessoa que está esperando uma coisa que não acontece. Em primeiro lugar, eu gosto de uma passagem, eu vou procurá-la até aqui, que eu tenho aqui nas minhas anotações do programa de hoje, de alguma forma. Eu penso que essa passagem mexe muito comigo. Porque veja bem, não sei se você já leu a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. É uma carta linda. A carta aos Hebreus, capítulo 11, é uma carta que, no meu ponto de vista, nós precisávamos ler todos os dias. Porque veja bem, ela diz assim: a fé, você pode repetir depois do padre? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Ó, se você for fazer uma análise científica, né, do que você acabou de repetir, uma análise cartesiana, você vai falar: isso é loucura. Como é que eu estou tendo a certeza de algo que eu não vejo? Ó, eu estou tendo a certeza que ali embaixo tem um colchão, eu vou me jogar. Mas você não está vendo, rapaz, você está doido. Humanamente falando, entendeu? Mas a fé é uma realidade sobre-humana. E você sabe que essa passagem bíblica, o grego original que São Paulo usou, era o termo pistis eupisemenon, que queria dizer o seguinte: é a convicção de algo que você ainda espera. O que é convicção, gente? Essa palavra é forte, né? A convicção tem a ver com uma certeza rígida, né? Agressiva. Por exemplo, eu acredito muitas vezes que o meu time vai ganhar, mas eu não tenho convicção. Estou usando esse exemplo de futebol, mas poderia aplicar em qualquer esfera. Não ri não, que você também passa pelo mesmo, tá? Referente ao futebol. Mas em outras áreas da vida da gente. Às vezes você acredita, mas você tem uma convicção, uma certeza agressiva daquilo que você ainda não vê. Isso que é ter fé. Eu gosto de usar esse exemplo. Eu não vou muito, porque eu não quero sair da luz aqui. Mas veja bem, nós estamos no auditório. Não sei se o Alberto consegue mostrar. Mas imagina, fé é isso aqui. Eu vou sair da luz só um minutinho e já volto. Primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão, né? Não tem chão, mas você coloca o pé. E depois Deus vai colocar o chão. Então fé é convicção daquilo que a gente não vê. Às vezes você não está vendo, mas a gente precisa treinar os sentidos da alma. Porque a gente tem os 5 sentidos, né? Olfato, tato, visão, audição e tal. Só que existem sentidos na alma da gente. E a gente não exercita. A gente fica preso aos sentidos naturais. Então é um treino para a nossa alma. Para que a fé, para que nós aprendamos a ter convicção daquilo que a gente não vê. Por quê? Porque nós não confiamos no que nós vemos. Nós confiamos na palavra de Deus e naquele que disse que é fiel para cumprir. Então a minha certeza não está no que eu estou vendo. Às vezes você olha e não vê a conversão do seu filho. Você olha e não vê a restauração da sua família. Você olha e não vê a realização daquilo que você sonhava. Mas se você está rezando sobre aquilo,
Se Deus te prometeu aquilo vai acontecer de alguma forma, sabe? Então é convicção. E para você ter uma fé assim, que não é nada fácil, né? Você não improvisa, você precisa alimentar a sua fé. Como se alimenta a fé? Com uma vida de oração, com a leitura dos evangelhos, com a comunhão diária, se possível, o mais frequente possível, com a visita ao Santíssimo Sacramento, com o combate ao pecado, né? Não viver um cristianismo light, né? Tem gente que vive um cristianismo light. Ou tem gente que é cristão agente secreto, né? Igual o 007, ele é cristão, mas ninguém lá na empresa sabe que ele é cristão, né? É 007, né? Não usa um crucifixo, não fala de Deus, não fala de Nossa Senhora, conta aquelas piadas cabeludas. Olha só, olha bem. Você tem que alimentar a sua fé. O testemunho que você dá alimenta a sua fé, sabia? Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Quando eu saio, às vezes, fazer uma caminhada, uma corrida, que eu não estou usando isso aqui, o meu clésima, né? Às vezes você vai correr, né, na rua, você vai correr com esse negócio no pescoço, não dá. É diferente do que quando eu estou usando. Porque quando eu estou usando, onde eu chego, eu me comprometo. Todo mundo olha para mim. Um já olha, ai que legal o padre. Outro já olha assim, esses padres. Nem todo mundo gosta de padre. Tem gente que já me odeia só de ver eu com minha coleira aqui para dizer que eu sou de Jesus, né? Mas me compromete. O testemunho te compromete. Quando eu cheguei hoje lá no estádio, é um padre que chegou. Não é só um jovem que veio, jovem, bondade minha, né? Um rapaz, né? Esses dias eu fui fazer uma consulta, a mulher falou, moço, espera aqui. Eu falei, moço, gostei tanto de você. Tanto tempo que eu não ouvia isso, né? Mas enfim, o testemunho te compromete. E você se comprometendo, testemunhando Jesus, a sua fé cresce. Porque você é obrigado a bancar aquilo que você mostrou. Imagina eu chegar com o clésima lá e brigar com todo mundo. Eu tenho que dar testemunho, né? Quando você diz que é cristão no seu emprego, quando você se compromete, as pessoas vão estar olhando para você. Mas isso também faz a nossa fé crescer, alimenta a nossa fé. Temos mais uma pergunta, o nosso querido Júnior, isso mesmo o nome? Júnior, fica à vontade, filho. Padre, boa noite. Boa noite. Há 4 anos atrás, meu pai foi morar com Jesus no céu. Sim. E foi muito difícil para mim, para minha mãe, para minha irmã. A pergunta é nesse sentido: como fazer para enfrentar esse momento e manter a fé acesa e superar esse momento de luto? Obrigado. Esse é um tema também muito pertinente, que eu tenho certeza que muitas pessoas se identificam com essa realidade, né? Veja bem, o luto é um desafio, né, gente? A gente vê no Evangelho de João que Jesus chorou quando Lázaro morreu, né? Veja bem, Jesus chorou, né? E às vezes as pessoas falam, Jesus chorou, ele era humano. Gente, um homem do Oriente Médio há 2000 anos atrás chorando, vai no Oriente Médio para você ver a cultura como é até hoje. O homem não chora. Então, ao ponto que Jesus foi mexido e ficou comovido com a morte do seu amigo. Mesmo sabendo que ele ia ressuscitar, eu choraria se algum familiar morresse, mas não choraria tanto. Pô, daqui 4 dias eu vou chamar, ele vai vir tomar um café comigo, né? Jesus sabia, mas ele sentiu. Então a morte é um dos grandes enigmas, dizia o Papa Bento XVI, para a nossa fé. Mas veja bem, a própria fé, aquilo que a gente chama de o tratado da fé, né? A teologia sistemática, né? Aquilo que fundamenta a fé, é uma resposta para o problema da morte. Porque nós cristãos, nós vamos sofrer com a morte de quem a gente ama. Só que a gente acredita na ressurreição, né? A ressurreição é um dogma essencial da nossa fé. A ressurreição de Cristo e a ressurreição daqueles que nós amamos, a vida eterna, não é? Nós cremos que essa vida não é o final de tudo, ela não condensa tudo que a gente experiencia, né, como ser humano. Então, diante disso, né, em primeiro lugar, meus sentimentos aí, a sua dor, né, a quem também perdeu um familiar, um ente querido. E a gente precisa também nessa situação usar dessa aprovação para crescer na fé. Fé na ressurreição, fé na vida eterna. Nós somos treinados, sobretudo no Ocidente, gente, para sermos muito materialistas, né? Mas existe algo além da matéria, né? E às vezes a gente é tão apegado a tantas coisas, né? E esquece de olhar para o céu, né? Vou contar uma engraçada aqui, só para descontrair. Diz que o cara era muito mão de vaca, muito mão de vaca. Falou para a mulher, olha, quando eu morrer, eu tinha bastante dinheiro, né? Você vai enterrar 500 mil reais comigo. Mas meu amor, o que você vai fazer? Eu não quero saber, o dinheiro é meu. Vai comigo pro caixão. E ela falou, não, sou muito católica, vou fazer o que você está pedindo. No dia do velório, todo mundo ficou de olho, né? Ela colocou um envelope lá. Os cunhados olhando, não acredito que você fez isso. Aquele sem vergonha, materialista. Onde ele vai, não vai precisar. Aí chegou o irmão mais novo dela e perguntou, você colocou 500 mil reais lá? Sim, coloquei, eu sou católica, eu não posso mentir. Eu cumpri o desejo do meu marido.
Você colocou 500 mil reais em espécie? Não, assinei um cheque, deixei para ele descontar. Vamos ver se ele vai descontar, né? Ela não mentiu, né? Ou seja, ele não vai usar lá, né? Então, desapega. É importante a gente ter o que a gente tem, usufruir bem do que a gente tem, mas pensar na vida eterna. Nem tudo se encerra aqui. Filho, fica à vontade. Mais uma pergunta. Os homens estão aparecendo, hein? Graças a Deus. Que bom. Final de semana só as mulheres, agora os homens chegando aqui. Fica à vontade, amado. Padre Adriano, boa noite. Boa noite. Sua bênção. Deus abençoe. Eu me chamo Rodrigo, eu sou daqui de Brasília mesmo. No primeiro bloco, o senhor colocou uma coisa muito interessante, né, naquela passagem de Romanos, que vem se falando das tribulações para que se adquira com isso uma fortaleza, né, com a paciência. E por último se define a questão da fidelidade e a esperança, né? Com a esperança, o que eu gostaria muito de saber do senhor é que nessa caminhada cristã, que acho que todo mundo deve ter uma busca importante pela santidade, a gente às vezes se depara com situações que não é bem aquilo que a gente gostaria. Então a gente tem algum tipo de decepção, né? Seja com algum religioso que a gente gosta muito. E aí eu queria que o senhor explicasse o que nós devemos fazer para a gente continuar nessa caminhada sem perder essa esperança. Obrigado, muito boa pergunta, viu? A decepção, gente. Quanta gente não esmorece na fé, não desanima por causa de decepção. Decepção às vezes com o padre, com o líder religioso, né? Ou decepção com uma figura de autoridade. Talvez você teve uma decepção com um sacerdote, você teve uma decepção, você é de outra denominação. Tem muitos pastores que nos acompanham, vira e mexe, eu mando abraço aqui, os pastores também mandam um abraço para nós. Você talvez protestante de outra denominação, você se decepcionou com o seu pastor. Gente, a decepção, ela é uma realidade inevitável, sabe? Quem aqui é casado há mais de 10 anos? Levanta a mão. Eu não vou perguntar se você já se decepcionou com seu marido ou com a sua esposa nesses 10 anos, mas eu vou perguntar quantas vezes hoje. Porque não tem como, gente. E diga-se de passagem, a decepção ela é importante. Você sabia que a decepção é o primeiro degrau para o amor acontecer, né? Porque, por um lado, eu acho que nós, líderes religiosos, não podemos decepcionar as pessoas no sentido de testemunho, no sentido de fé. Por exemplo, eu falei aqui domingo e falo, às vezes no meu programa as pessoas me perguntam coisas e eu não quero falar coisas para agradar e para ganhar seguidores. Eu vou falar a doutrina da igreja, eu não vou me omitir naquilo que é a santidade e a verdade do evangelho. Então, se a pessoa se decepcionou comigo porque talvez o evangelho que eu preguei é muito forte para ela no momento, a culpa não é minha. Eu a respeito, mas eu não vou deixar de... Se um dia for para eu deixar de pregar o evangelho para ganhar seguidor, eu vou vender sorvete, fazer qualquer outra coisa, deixa de ser padre, né? Porque a minha missão me compromete com a verdade do evangelho. E nós na Canção Nova, graças a Deus, temos essa abordagem. Mas a decepção, quando ela é nesse sentido, a pessoa não é o que eu esperava, talvez é fruto da nossa imaturidade. Eu projetei naquela pessoa tudo que eu não tive no meu pai, né? Projetei no meu marido. Um dia eu falei para uma mulher casada, eu falei: filho, o problema é que você não entendeu que você não casou com seu pai. Ele não vai agir como seu pai. Então a decepção sua com ele não é culpa dele, é culpa sua. Você não virou a chave. Mas meu pai acordava cedo e fazia isso para mim. Ele não é o seu pai. Claro, ele pode melhorar, mas talvez ele nunca vai ser como seu pai. Talvez não. Obviamente, né? Pessoas diferentes, educações, temperamentos, traços de personalidade diferentes, né? Então, existe esse aspecto da decepção que é fruto de uma imaturidade nossa. Eu me decepcionei com o padre, né? Que nem um dia uma mulher ficou brava comigo lá na Canção Nova. A gente estava no Osana Brasil com quase 70 mil pessoas. Ela mandou uma mensagem revoltada porque eu não a vi e não tirei uma foto com ela. Falei: claro, 70 mil pessoas, é muito fácil. Você! Aí a culpa não é minha, né? Em primeiro lugar, eu estava ali para pregar. Eu gosto, claro, de dar uma atenção, óbvio. Mas o meu essencial é a palavra de Deus. Eu não posso me desviar para nada. Depois que eu preguei, eu vou dar uma atenção com muito prazer, óbvio. Mas então, a culpa não é dela. A culpa não é minha, desculpa, é da pessoa. Mas existem decepções que a gente vê por causa do erro do outro. Você se decepciona com a sua esposa, você se decepciona com o seu pai, você se decepciona com o padre. Aí também a fé nos ajuda muito. E a esperança, porque a esperança, gente, ela não é um sentimento. A esperança é uma virtude teologal. O que isso quer dizer? É uma virtude que nos liga direto a Deus. E a gente precisa estar conectado a Deus para a gente ver tudo o que acontece com esperança. Você está entendendo? Por exemplo, tem gente que fala: a igreja está vivendo um momento tão difícil. Quem aqui já estudou a história da igreja? Estuda o século de São Francisco de Assis. Quando você viu São Francisco de Assis falando mal da igreja? Que escrito dele?
falando mal de líder. Não, ele foi santo. E ele olhava tudo com esperança. E ele fazia a vida dele uma mensagem. Sabe? Então a gente precisa enxergar até a decepção a partir de Deus, com os óculos da fé. Porque isso vai nos ajudar, sabe? A cultivar a esperança e a não parar na decepção que os seres humanos causam, né? Os seres humanos acabam causando pra gente. Enfim, é isso. Quanto tempo temos, Marilúcia? 5 minutos. Eu queria fazer mais umas 15 perguntas, mas cabe mais uma. Tem mais alguém para perguntar para nós? Deixa eu dar uma atenção também para quem está pelas redes sociais. Me perdoe, eu sempre dou bastante atenção para quem está pelas redes sociais, mas eu nem sempre tenho um público bonito e abençoado como esse aqui, né? Então eu tenho que usufruir. Quem está em casa vai entender que o meu programa, geralmente, você aqui de Brasília que talvez não assistiu, é de estúdio, né? Então muita gente manda e eu fico dando atenção para quem está em casa. A Maria Gregória dizendo: padre, o programa está maravilhoso. O André também pedindo oração pela sua saúde física e psicológica. A Leda Mello nos acompanhando. Caroline Noronha dizendo: padre, sou consagrado a Jesus pelas mãos consagrada a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. A Luci Petrini dizendo: padre, que bom ter o senhor ao vivo novamente, estava esperando o programa. A Thalita Guedes dizendo: padre, vem fazer um programa aqui em Manaus. Olha só, gente, ali em Manaus, ali. Vamos pensar, vamos rezar. Thalita, um dia o padre aparece por aí. Vamos lá então, fica à vontade. Boa noite. Boa noite, padre, sua bênção. Deus abençoe. Hoje nós vemos um grande aumento do número de doenças emocionais, psicológicas, psiquiátricas. Como o senhor pode nos orientar a enfrentar esses problemas psíquicos, emocionais, as doenças da alma, sob os olhos da fé? Obrigado, viu? Sei que você é uma profissional da saúde também que lida com isso, né? Então é bonito de ver essa sua pergunta e também entender. Veja bem, no programa Para Ser Feliz, quem acompanha aqui o padre, você que está aqui, força aí, viu? Se os olhos estiverem fechando, olha para quem está do seu lado e fala assim: me mantenha acordado, em nome de Jesus. Porque eu sei, gente, quem está em casa não está vendo, o pessoal não está levantando por causa da dinâmica do teatro, né? Então eles estão assim, tem uns que já estão assim, padre, concordo com tu. Tô de olho, hein? Fico com medo quando a pessoa começa a concordar. É isso mesmo, isso mesmo. Cabeça em pé, vamos lá. Mas enfim, a fé ajuda demais a combater essas modernas realidades, como a depressão, os transtornos associados à ansiedade. A gente pode nomear, né? A agorafobia, transtorno associado a certas coisas específicas, a lugares, as fobias específicas, o transtorno do pânico, tantas outras realidades. No meu penúltimo livro, que se chama A Libertação da Mente Ansiosa, eu abordei bastante essas realidades e apresentei como a fé pode ajudar. Porque veja bem, quando você tem um problema emocional ou psicológico, uma depressão, uma ansiedade, não é sinal que você está abandonado por Deus, não é sinal que você fez alguma coisa errada, é sinal que você ultrapassou algum limite do seu corpo. É como a dor, gente, ela é terapêutica em algum sentido. Por que a pessoa que tem lepra, hanseníase, às vezes perde um pedaço do corpo, né, e não percebe? Porque ela não tem dor, ela não sente a dor. Então ela bate o pé ali, arranca os dedos e não vê, porque já vai ficando fragilizado, mole, né? Então, a dor, ela nos mostra. E a depressão, a ansiedade, ela está mostrando que tem alguma coisa que não está legal. O jeito como o seu cérebro está funcionando não está legal. Talvez você está exigindo demais de você mesmo, você se cobra muito. Tem gente que tem um sentimento de culpa, que tudo que ela faz é pouco, né? Se cobra, não se aceita. Ou você está com uma pessoa que exige demais de você. Ou você está, sabe, esse celular que não para o dedinho aí, né? Incansável nesses 327 grupos de WhatsApp que todo mundo manda bom dia, né? E às vezes, eu estou dando os exemplos, mas às vezes o seu ritmo de vida não está legal. O jeito que você está trabalhando. Ai, padre, mas no meu trabalho abusam de mim. Olha, ninguém faz com a gente o que a gente não deixa, sabe? Talvez está na hora de você começar a colocar limites. Talvez está na hora de você mudar de serviço, mudar o jeito que você trabalha, delegar mais as coisas. Porque tem muita gente que sofre por falta de humildade na delegação das atividades, né? No delegar, né? Delegação? Delegamento? Sei lá como é que fala. Eu estou cansado de pensar na conjugação dos verbos no final do programa. Mas enfim, é preciso você se rever. E a fé ajuda muito, por quê? Porque rezando você vai entender como que isso começou, como você pode se tratar, porque tem coisas que só Deus revela pra gente. Eu já atendi pessoas que, por exemplo, que têm transtornos associados à ansiedade por causa de traumas que a pessoa viveu na infância, traumas que a pessoa viveu na vida intrauterina. Como que a pessoa vai saber disso? Ai, padre, eu fiz a terapia, o terapeuta descobriu. Tudo bem, o terapeuta descobre e diz: lida com isso.
O terapeuta descobre, mas quem cura é só Deus, só o Espírito Santo, que cura lá no fundo, a raiz, né? Então, a fé vai te ajudar nisso, a se estabilizar, porque tem dia que só Deus nos equilibra, você percebeu? Só Deus nos coloca em ordem as nossas emoções. Então a fé ajuda muito, né? E dá essa sustentação pra gente. É isso. E o terceiro bloco, você que está em casa, está acostumado a ver a adoração ao Santíssimo. Como nós estamos num programa ao vivo, uma realidade diferente aqui em Brasília, nós não vamos ter hoje a adoração ao Santíssimo, mas nós vamos ter um momento espontâneo de oração. E antes desse momento espontâneo de oração, vamos ter mais uma pergunta. O padre vai aproveitar mais um pouquinho do terceiro bloco. Você vê que é diferente hoje, você não viu o clipe aí no intervalo, que geralmente entra, né? Porque a gente está nessa dinâmica diferente aqui, direto da capital do Brasil. Fica à vontade, amada. Boa noite, padre. Boa Sua noite. bênção. Deus abençoe. Gostaria de saber como a vida de oração pode ajudar alguém que está sofrendo com um vício. Olha, boa pergunta, hein? Boa pergunta. E muita gente vem sofrendo com vício. E olha, eu escrevi isso no livro A Libertação da Mente Ansiosa e também no livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, que é de 2017. 17? Porque veja bem, o conceito de vício precisa ser ampliado, tá, gente? Às vezes a gente pensa em vício assim: eu não bebo, não fumo, não cheiro cocaína. Mas toma 12 café por dia, né? Não consegue ficar sem o celular um minuto, né? Come açúcar, mas que não sei o quê, que também gera vício. Existem muitas coisas. Nos Estados Unidos eles costumam dizer que a indústria alimentícia trabalha para te adoecer e a indústria farmacêutica trabalha para te viciar, né? Tem muitas coisas, né? Às vezes é uma comida, é um hábito, porque o que vicia dá muito dinheiro, né? Infelizmente, o que vicia, os maiores mercados do mundo, né, que movimentam mais dinheiro, pornografia, a prostituição, as drogas, são os que viciam. Então veja bem, quando você busca, né, a vida de oração, a vida em Deus, você vai ter uma força que você não teria para enfrentar um vício. Porque só quem enfrentou um vício como a droga, como eu enfrentei na minha adolescência e partilhei tantas vezes pela TV Canção Nova, sabe o que é, porque a chapa ferve, né? É difícil, mas quando você reza, quando você tem uma vida íntima de oração, você recebe uma força sobrenatural. Meu celular vai sobreviver a esse. Eu acho, a foto minha e do Padre Jonas aqui, isso que tá dando sorte, a foto minha e do Padre Jonas. Mas enfim, não sei se vai dar para o Alberto mostrar, mas quando você reza, você recebe uma força sobrenatural. O que quer dizer a palavra sobrenatural? As pessoas associam muito isso a filme de terror, né? Lembra, quando eu era gurizão, quando eu era mais novo, tinha essa questão do filme sobrenatural, não sei o quê, a maldição, não sei o quê. Sobrenatural quer dizer aquilo que está além da natureza. Porque com a sua natureza humana você não conseguiria superar aquilo. Mas quando você reza, você recebe uma força que não é sua, de alguém maior, de alguém mais forte. Então, por exemplo, quando eu larguei as drogas na minha adolescência, eu lembro que no outro dia que eu saí depois do retiro, eu estava com muita vontade de usar droga. E era muito difícil para um menino de 17 anos, as meninas ligando, né, naquela época: vem aqui, vem em casa, tem uma festa aqui. Eu sabia que se eu fosse, eu ia cheirar. Então o que eu fiz? Eu me tranquei no quarto, olhei para um terço que meu pai tinha me dado, né, um terço azul. Olhei para ele, ele olhou para mim e algo me falou. Algo não, né? Foi o Espírito Santo, Nossa Senhora: pega e reza o terço. Eu ajoelhei e rezei o terço inteiro. Não sabia contemplar mistério, não sabia que tinha salve rainha, do meu jeito, né? Mas a hora que eu acabei de rezar, saiu aquela vontade de voltar a usar droga. E todos os dias eu me comprometi. Eu tenho rezado o texto todos os dias, desde aquela época. Hoje é o rosário, luto para fazer o rosário, né? Todos os dias. Então, ajuda demais. É isso que não me fez recair. Então é isso. Mais uma pergunta, a última pergunta. Boa noite, querida. Boa noite, Padre Adriano, sua bênção. Deus abençoe. Eu gostaria de saber como a fé, a espiritualidade podem ajudar, podem contribuir para a restauração de uma família. Boa pergunta, boa pergunta. As famílias estão sendo muito atacadas, né, gente? Como a gente vê as famílias sendo atacadas, como a gente vê um ódio mesmo do inimigo contra as famílias, contra os casamentos. Sabia, esses dias eu ouvi uma palestra que dizia assim, na verdade era a citação de um santo, que todos os dias de manhã o inferno, os demônios têm uma reunião, na qual eles trocam ali experiências e traçam estratégias para destruir, em primeiro lugar, famílias, casamentos e líderes na igreja, padres. Porque quando ele destrói uma família, o efeito é contínuo, né? Você separa o pai e a mãe, eles não conseguem viver juntos, estão brigando, então eles não vão prestar atenção no filho. E às vezes o filho está com uma amizade, está usando droga, ou a filha está com um comportamento assim. Então você vai dividindo a família, você vai quebrando a família, e aí acontecem
Claro, não estou dizendo que toda família disfuncional vai ter uma vida ruim. Tem muitas pessoas que tiveram só a mãe ou só o pai que são maravilhosas e viveram muito bem. Mas estatisticamente, tem uma estatística do Conselho Nacional de Segurança Pública, se eu não me recordo, de 2018 justamente, que dizia que de 4, se eu não me engano, de cada filho que não tinha pai, ou de 4 em cada 5 meninos que estavam na antiga FEBEM, eu não me recordo qual é o nome agora, vocês sabem, né? Que era da detenção dos menores lá em São Paulo. 4 de cada 5 que estavam lá, que tinham cometido crime hediondo, não tinham pai. Tinha uma família disfuncional, né? Então é uma estatística, né? Claro que tem pessoas que não têm e vivem bem. Então, destruindo a família, destrói-se muito. A família é a menina dos olhos de Deus. Por isso, você que está aí, viu? Maridão, olhando para a vizinha, toma atento, rapaz. Que você casou com a sua esposa, seja fiel até o fim. É essa daí. Eu disse aqui domingo, né, meninas? É careca, é gordinho, mas é esse aí, minha filha. Acabou. Vai na fé. Então, a vida de oração ajuda muito a restaurar uma família. A busca, sabe, de direção espiritual. Às vezes a família precisa de direção espiritual. Eu dizia aqui domingo, né? A gente, padre, estuda quase 10 anos para ser padre. A pessoa para casar faz um curso no final de semana. Então, às vezes precisa de ajuda, né? Precisa buscar direção espiritual. Precisa, talvez uma terapia com um bom terapeuta pode ajudar. Sabe? Pessoas, casais mais velhos, né? Eu gosto muito de falar sobre casamentos, mas às vezes quando eu vou pregar encontro para casais, tem um casal mais velho que é da Canção Nova que eu gosto de escutar, perguntar. E eles são mais velhos, já não tem mais aquele pudor, né? Fala de qualquer assunto. Eu pergunto, eles falam umas coisas cabeludas, eu falo, pode falar. Sou padre, eu vou ouvir coisa cabeluda, então eu tenho que ouvir de vocês também, para entender, né? E eu que sou padre vou escutar o casal mais velho. Imagina você que quer casar. Às vezes precisa buscar um casal da igreja, né? Que é referência para você, buscar direção espiritual e buscar também viver o evangelho em família. O que salva a família é o evangelho vivido em cada dia, né? Como dizia São José Maria Escrivá, né? As gotas do evangelho no dia a dia vão transformar os nossos filhos em discípulos de Cristo e vão transformar a nossa família em membros, soldados do exército de Jesus, né? Enfim, é isso. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Vou dar a bênção, já que está quase no nosso tempo, né? 2 minutos. Mas veja bem, eu senti muito forte no meu coração que o Espírito Santo hoje renovou a fé de muitas pessoas. Sobretudo pessoas que acreditavam por outras pessoas. Eu estou aqui hoje porque minha esposa me trouxe. Ela ameaçou que não vai me fazer aquela sobremesa, ameaçou outras coisas que não vem ao caso, que eu não vou falar aqui publicamente, né? Então, eu estou aqui. Mas eu senti que pessoas assim, você veio por causa de outras pessoas que assistem a Canção Nova. Mas hoje Deus está tocando você. Ele está despertando a fé no seu coração. Ele falou com você, você pode não perceber, mas você vai sair daqui diferente, porque o Espírito Santo falou no seu coração. Amém? Amém. Povo lindo de Brasília, muito obrigado por terem numa terça-noite, né, deixado aí o conforto das casas de vocês para estarem aqui. E você nos acompanhando pela TV Canção Nova, olha só, estou muito feliz com a sua sintonia também. E você é convidado a acompanhar toda a programação da Canção Nova. Daqui a pouquinho, programa Gente de Fé, programa PHN também nessa terça-noite pela TV Canção Nova. E também você que acompanha sempre a Missa das Famílias comigo, né, que eu presido normalmente, às segundas, às 3h30 da tarde. Você viu que o padre está meio ausente, que o padre estava fora do Brasil. É o tempo que eu fico fora por causa do mestrado. Estou de volta, mas talvez daqui a uns dias vou ter que pegar uma licença também para cuidar de coisas referentes aí à minha família por um tempo. Vou ficar mais um tempo fora, mas daqui a algumas semanas já estou de volta também na Missa das Famílias. O Padre Ricardo, o Padre Alex estão presidindo lá, fazendo um trabalho lindo também, trazendo a palavra, a oração pelas nossas famílias. O Padre vai dar a bênção para você que está aqui. Se alguém tem algum objeto que quer que seja abençoado, o seu terço que não foi abençoado, talvez a foto de alguém da sua família, presente, que eu como sacerdote vou abençoar. Agradeço também o Padre Roger Luiz, que é o responsável dessa missão da Canção Nova, e o Padre Edson, que está, né, nesse tempo que o Padre Roger está em missão fora do país, respondendo aqui pela missão da Canção Nova em Brasília. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, sobre os objetos que vós apresentais, de cunho devocional, sobre essas fotos, as pessoas, os impossíveis nelas realizados, sobre a promessa de Deus na sua vida. Vai acontecer, não perca a fé.
Que desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.